Pois bem, hoje foi um dia bem atípico para mim, né? Desde ontem, irmão, que eu estou passando mal, dor de cabeça, só Deus. Aí eu tive que levar minha sogra também na igreja, o culto dela na realidade é 7 horas, mas eu, atrasei um pouco para deixar ela lá às 6h30, que é a hora que a igreja abre, porque ela não está podendo mais andar sozinha, né? Não pode, tem que acompanhar tudo. E minha filha chorou porque queria na igreja dela hoje. Chorou, aquela ali é assembleiana roxa, gente, sabe? Assim, então ela queria porque queria na igreja. Aí minha esposa falou, vamos seguir, eu vou de Uber com a minha, vou de Uber, você leva minha mãe, deixa ela lá, entrega ela lá na igreja e vai para lá. Aí decidimos, como aqui acaba mais cedo, lá no, assembleiano, gosta, o horário, aí lá acaba um pouquinho mais tarde, então dá tempo de eu ir para lá e buscá-las, mas é uma benção do Senhor. Irmãos, aí aqui em Lucas 1 vai falar assim: e um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quando nós olhamos esse texto, a gente percebe, você vai perceber isso também no Novo Testamento, até a questão dos fariseus, que existia uma grande necessidade do povo de ser liderado. Você vai ver o próprio Jesus Cristo, ele falando aos discípulos, a ninguém chame de pai, porque só existe um, a ninguém chame de mestre, porque só existe um, que é o Deus que está no céu. Então você vai ver Jesus falando isso. Jesus, ele está tirando, ele está tirando da mão, vamos dizer assim, da liderança da época, toda e qualquer responsabilidade e colocando para ele. Agora é comigo, não é mais com ele. Porque até então, naquele período, existia uma grande necessidade do homem de acessar a Deus. E os líderes, os fariseus, os mestres, era visto como este homem que estava mais próximo de Deus, e o que eu fizesse, o que aquele homem que é mestre fizesse, eu também iria conseguir acessar a Deus. Então, esse questionamento do discípulo não era um questionamento aleatório, nem fora do normal, era um questionamento comum, porque todo mestre, ele precisava ensinar os seus discípulos de como se comportarem, então, dentro daquela realidade ao qual ela estava inserida. Então, era de responsabilidade do mestre ensinar. Então, esse questionamento do discípulo não é um questionamento fora do normal. Talvez seja para nós hoje, que nós entendemos tudo isso, mas naquela época não. Naquela época, os mestres ensinavam. Então, existia uma necessidade muito grande de você ir até o mestre, e esse mestre ensinar como que se fosse uma regra, ou como se fosse uma reza que você precisaria fazer repetitivamente para que você conseguisse acessar a Deus. E de fato é verdade que a forma que nós temos de acessar a Deus, ela é através da oração. Mas, como aquilo que eu falei no início, mas para que isso aconteça, nós precisamos identificar aonde está o nosso coração, Já falei várias vezes, vou repetir, na composição do templo, quando você vai ver a composição do templo, lá no lugar dos santos está o quê? O altar de incenso e a arca. Então, o altar de incenso, que simboliza a oração, é o altar que está mais próximo da arca. Então, nós entendemos que a oração é aquilo que vai fazer com que você consiga acessar a Deus. Então, é através da oração que nós conseguimos acessar a Deus. Mas o altar de incenso, ele precisava estar dentro dos santos para que ele ficasse próximo da arca. Então se tem também a ideia de localidade. Aonde está o teu coração? E você quer acessar a Deus como? Você só vai conseguir acessar a Deus se o seu coração estiver nele. Não há como você acessar a Deus se o seu coração não estiver nele. As nossas petições, irmãos, por mais nobre que ela seja, nós precisamos sempre avaliar o nosso coração. Eu falo muito sobre essa questão na escola dominical, lá do Parque Aeroporto, onde eu dou aula, porque a nossa atitude, por mais nobre que ela seja, por melhor que seja, por mais bonita que seja, por melhor que seja a nossa atitude, ela é manchada pelo pecado. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça
é como um trapo de imundície perto da justiça dele. Então a sua melhor atitude que você fizer, o mérito não é seu. Paulo diz assim: se faço algo de bom, é porque eu sou impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos maus. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vamos orar por conta disso, porque até a nossa melhor intenção na oração, ela também é manchada pelo pecado, porque às vezes nós estamos pedindo algo que é até bom, e nós até temos aparência, né, de humildade, não é isso que fala lá em Colossenses 2, 22, 23, vai falar que são pessoas que têm aparência de humildade, parece. Às vezes nós até temos uma causa nobre, né? Alguém na família que está doente, nós queremos orar pelaquela pessoa para que o Senhor cure, mas às vezes, irmão, sabe o que acontece? Às vezes nós queremos orar para que Deus cure aquela pessoa, não é nem de toda a verdade que ela seja curada, para que o nome de Deus seja glorificado, é mais, sabe para quê? Para me aliviar do peso de eu ter que ficar com aquela pessoa ali. É o caso que eu tenho na minha casa com a minha sogra. Eu oro por ela, eu peço para Deus, falo: Senhor, até onde o remédio fizer efeito, amém, dali para frente é o Senhor. Eu oro para ela, Deus cura, Deus faz isso, Deus, né, alivia a carga, mas muitas vezes eu vi a minha natureza humana em ação dentro da oração, porque o que eu não queria, sabe o que é? Desculpa a expressão, eu não queria mais encheção de saco na minha vida, era isso. E muitas das vezes nós oramos a Deus, é porque nós queremos nos livrar de algo. Então a nossa intenção na oração, ela é manchada, irmãos, pelo nosso pecado. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós nos ajoelhamos e nós começamos a pedir ao Senhor uma série de coisas. É uma série de coisas que nós pedimos. Aquela pessoa que está doente, nós queremos orar. É a falta do emprego, nós queremos orar que o Senhor abra a porta. É a falta de dinheiro, a gente quer orar que Deus, né, fala assim, nos dê dinheiro. É o nosso filho, né, que às vezes está nas drogas, e nós queremos que Deus liberte ele. Irmãos, todas essas causas são causas nobres. Todas as causas são causas nobres, sim. São causas nobres, sim. Aí agora, a grande pergunta que você deve fazer para o seu coração é: por que você está orando? Por que você está orando que você quer um emprego? Se a palavra do Senhor fala que Ele é o Deus que sustenta e te dá a cada dia. Eu estou falando isso porque eu estou passando por isso, tá, irmãos? Eu estou passando por isso. Eu sou um desempregado que trabalho um dia de cada vez. Saí da fábrica e estou trabalhando um dia de cada vez. E não faltou nada, irmãos. E não faltou nada. Falar para mim assim: Gladson, você é desse jeito assim? Não, irmãos. Esses dias atrás eu estava, sabe, a preocupação aqui, Jesus está chegando a conta, está chegando a hora de pagar, e agora o que eu faço? E você fica naquela aflição, até que você faz igual Davi, você para, fala assim: por que te abates, ó minha alma? Tem hora que a gente tem que falar igual Davi, tem que sentar e falar: por que te abates, ó minha alma? Não se agite, sabe? Porque a palavra do Senhor, um dos frutos do Espírito Santo de Deus, é paz, irmãos. É paz. Sabe o que é paz? É você ter certeza que Deus, Ele vai cuidar do seu amanhã. Isso não é fácil para nós, porque nós somos imediatistas. Nós queremos na realidade, nós queremos ter o controle de tudo, não é isso? Nós medimos tudo, nós queremos ter o controle de tudo. A gente tem metro, centímetro, milímetro, peso, litro, porque a gente quer medir, a gente quer ter tudo medido na mão. E nós queremos apresentar todas as nossas medidas diante de um Deus que não tem limites. E para Ele, irmãos, nada é impossível.
Nada para Deus é impossível. Então não adianta nós queremos chegar diante do Senhor com as nossas orações medidas, em milímetros, centímetros, litros e quilogramas, e apresentar a Ele como se Ele fosse obrigado a nos responder conforme as nossas medidas, litros e quilogramas. Ele não vai fazer isso. Ele é Deus. É um dos pontos que nós, como cristãos, nós não podemos nos esquecer do Senhor Jesus Cristo, que Ele é ilimitado, e Ele é Senhor. Quem está sentado sobre o trono é Ele. Quando você lê lá no livro, isso é muito interessante, lá no livro de Isaías, acho que capítulo 6 de Isaías, onde Isaías ele vai falar assim, ele vai falar que ele, no ano em que morreu o rei Uzias, quando você vê o rei Uzias, ele é um rei aonde Israel mais prosperou, foi na mão do rei Uzias. Aí Isaías, ele, no ano que o rei Uzias morre, ele olha e vê o quê? Um trono, não é isso? E vê quem no trono? O Senhor no trono. Sabe o que Isaías está vendo? No ano em que o homem que trouxe a solução para a nação de Israel morreu, e a esperança foi junto com ele, ele viu o rei dos reis. Porque ainda que aqui embaixo parece que está tudo fora de controle, ele ainda está sentado no trono. Ele ainda está com o controle nas suas mãos. Ele está com o controle nas mãos. E nós, como cristãos, nós não podemos nos esquecer, irmãos, disso, que o Senhor Jesus, Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. É do ser humano, sim, é nosso, às vezes nos desesperarmos por alguma situação, por algum motivo, mas não é do cristão continuar desesperado, irmãos. É do homem desesperar, mas não é do cristão continuar desesperado, porque nós precisamos repousar todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o nosso cuidador. Eu acho muito interessante, Jó, ele vai falar sobre isso, acho que no capítulo ali 16 ou 15, alguma coisa assim, ele vai, depois de tudo que acontece, ele vai falar assim: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, a situação que Jó passa, de tudo que ele passou ali, ele teve certeza, ele falou assim: irmão, de tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele está de pé. Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, enquanto o melhor rei de Israel, vamos dizer assim, morreu, e a esperança se foi. Aí Isaías vê o rei sentado sobre o trono. Ele é rei, irmãos. Ele nunca será destronado, independente de quem você seja, independente das suas orações, independente do que você faça, ele vai continuar sendo rei. Ele vai continuar conhecendo o amanhã antes de você. Então, o que acontece era justamente sobre essa questão que os discípulos de Jesus, ele pede para que o Senhor Jesus ensina eles a orar, porque até então os discípulos do Senhor Jesus os discípulos não conseguiam acessar o coração de Jesus, porque o coração de Jesus estava no lugar certo. Era por isso que Jesus ele era atendido. Você vai ver o escritor aos Hebreus relatando e falando assim, que ele, o Senhor Jesus, no dia da sua angústia, ele poderia ser ouvido por Deus, mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, porque era onde estava o coração dele. O coração de Jesus estava na vontade do Pai. É por isso que ele poderia ser ouvido, porque o Pai o ouviria se ele pedisse. Mas ele decide fazer o quê? Pai, seja feita a tua vontade. É aonde está o teu coração. É como se o Senhor hoje desse para você duas escolhas: ou um emprego maravilhoso para você ganhar 15 mil por mês, ou você ir para algum lugar, dirigir uma igreja como pastor, ganhar 2 mil reais por mês, se sobrar, se sobrar ali das contas da igreja, e você dirigir a igreja para ele. Qual decisão você tomaria? De verdade, assim, no fundo do seu coração. Eu
Queria o emprego de 15 mil, irmãos, sem dúvida. Sem dúvida. Eu ia querer o emprego de 15 mil. Mas aí, aonde está o meu coração? Porque se o meu coração estivesse de fato entendendo o chamado de Deus e para que o Senhor me chamou, eu ia deixar os 15 mil de lado e eu ia sofrer a consequência de ir para uma igreja para ganhar R$2.000 se sobrasse. Porque a grande questão é aonde está o teu coração. Eu quero que vocês reflitam nisso. Aonde está o teu coração hoje? Por que você quer casar? Por que você quer divorciar? Por que você está querendo a cura de alguém? Por quê? Por que você quer fazer faculdade? Por que você quer tanto aquele emprego? Por que você estuda tanto para alcançar algo? Por quê? A grande questão, a grande preocupação nossa é saber como está, irmãos, de fato, o nosso coração. Eu aprendi, irmãos, em duras penas, que o meu coração é enganoso. É enganoso. Mas graças a Deus, dou graças a Deus, irmãos, que o meu Jesus, Ele não cumpriu o desejo do meu coração. Graças a Deus que Ele não cumpriu. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus, Ele vai nos levando por caminhos, e nesse caminho nós começamos a entender qual o propósito que Ele tem em nós. Irmãos, aquele negócio de que nós estamos na igreja e nós, eu não sei qual que é o meu chamado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estávamos falando sobre isso lá na escola dominical hoje. Se cada um de nós pensar naquele pecado cabeludo que você fez, eu tenho certeza que você tem vergonha de contar para alguém. Certeza. Deve ter uma vergonha imensa de, Se você tem vergonha de contar para alguém aquele seu pecado cabeludo e você não tem vergonha de praticar, você precisa rever a sua vida cristã. Porque se nós somos cristãos e o Espírito Santo habita em nós, logo Ele está aqui. Então, se eu pratico, é porque Ele não está aqui. Porque se Ele estivesse, eu teria vergonha de praticar. Porque Ele está bem pertinho de mim. Então, é justamente sobre isso que nós precisamos entender quando nós falamos de oração, irmãos. Porque às vezes a nossa oração, ela se torna uma oração egoísta. Porque nós só queremos, sabe o quê? Nós só queremos que o Senhor Jesus cumpra a minha necessidade. Eu preciso me livrar de um mal. Então eu vou orar por esse mal. Eu vou orar para que esse mal saia de perto de mim. Agora, irmãos, você permanecer firme no Senhor Jesus, mesmo com este mal ao teu lado, essa que é a grande sacada do cristão. Você continuar adorando a Deus, assim como Estevão. Qual foi a última oração de Estevão? Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem. Olha só, irmãos. Pai, perdoa-nos. Estevão orou para os seus inimigos que estavam apedrejando ele até a morte, pedindo perdão. Hoje a nossa oração é para Deus matar o nosso governante. A gente quer que ele morra. É verdade. Os mais pentecostais, os assembleanos, Deus vai com seu juízo sobre ele. Mas o juízo na minha cabeça é que o Senhor destrua ele, que ele caia de um prédio, que caia do carro, que ele morra, que aconteça alguma coisa. Esse é o juízo que nós queremos para eles. Agora, será que nós temos coragem de orar e falar assim: Pai, perdoa-os? Porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é não saber o que faz? É ser motivado pelo pecado. É isso. E eles são motivados pelos pecados. Só que nós não conseguimos ver. Sabe por que nós não conseguimos ver e nem perceber isso? Porque o nosso coração não está no lugar correto, não está no lugar que nós deveríamos estar. Então os nossos inimigos são aqueles que estão ao nosso lado, que é contrário àquilo que nós pensamos.
Aí a nossa oração é: Deus, entra com justiça na vida do Sérgio, porque ele fez comigo, o Senhor tem que... Essa é a nossa oração. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe como que Deus chamou Nabucodonosor? Meu servo. Rei Ciro, meu ungido. Olha só. E o que Nabucodonosor e o rei Ciro fez para Israel? Foi bom? Foi mal. Mas Deus escolheu eles para um fim, para cumprir um propósito. Mas para Israel não foi bom. Então, irmãos, qualquer mal e qualquer bem que venha sobre a sua vida, não questione quem fez, questione a Deus. Pergunte a Deus, converse com Deus. É com Ele que você tem que fazer. Porque se existe algo acontecendo na sua vida, você precisa questionar ao Senhor Jesus, porque é Ele que vai mostrar para você aonde você deve melhorar ou mudar a sua vida, para que aquele mal não sobrevenha sobre vocês. Porque a única coisa que o Senhor fez foi usar aquela pessoa ou aquela situação como um servo ou como um ungido para mexer na sua vida. E nós nos revoltamos, né? Porque o meu coração estava naquele trabalho, mas aquele meu amigo do trabalho, ele fez, contou ali uma mentira sobre a minha vida, e eu saí de lá, e aquele emprego era o emprego da minha vida, e agora o que eu vou fazer? Como que vai ser da minha vida? Porque aquele Deus, se eu puder entrar com juízo na vida dele, mata ele, né? A gente quer que leva Jesus, né? A gente quer que mata. Só que você não olha para dentro de você e você tenta levantar dentro dos seus arquivos internos do seu livro, que será aberto no dia do juízo, quais foram as suas mazelas e os seus pecados que fez com que Deus agisse assim na sua vida. E isso nós não fazemos. Nós conseguimos olhar a vida do outro, mas nós não olhamos a nós. E às vezes o Senhor Jesus, Ele faz e está fazendo muitas coisas na vida de cada um de nós que estamos aqui, assim como Ele está fazendo na minha. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu falei para ela: meu amor, eu não estou entendendo, mas Deus está mudando algo dentro da minha vida, dentro do meu ser, está mudando. A gente percebe que está mudando, porque a gente muda a nossa perspectiva, a gente muda a nossa visão de mundo, a gente começa a mudar muita coisa, vai mudando, porque a gente sabe que é Deus que está trabalhando dentro do nosso coração. Então a oração, quando os discípulos eles pedem para que o Senhor Jesus ensine ele a orar, sabe qual que é a visão dos discípulos? Tudo que ele pede, acontece. Então eu vou pedir para que ele me ensine. Ele pede para curar, cura. Ele pede para parar o mar, para. Ele pede para parar o vento, para. Ele pede para o morto ressuscitar, o morto ressuscita. Tudo que esse cara pede acontece. Mestre, espera aí, Emerson, ensina eu sou seu discípulo, ensina aí. Aí no decorrer do texto, aí ele vai fazer o quê? Ele vai levar para a oração, pelo menos uma parte, né, da oração do Mateus, de Pai Nosso lá em Mateus, ele vai levar para uma parte aqui, mas ele vai trazer também a ideia da continuidade do texto, aonde está o teu coração e como você vê a Deus, não é isso? Porque ele vai falar que eu vou ser bem resumindo aqui, por causa que nós já falamos sobre isso aqui. Ele vai falar: quando orar, dizeis assim: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Ele já vai tirar você do seu lugar e colocar você aonde você precisa estar. Qual que é o lugar que você precisa estar? Inserido no reino de Deus. Venha o seu reino, é você ser inserido ao reino de Deus, né? Que é o que está escrito. Deixa eu abrir aqui que está mais fácil. Lá em João 15, para os irmãos entenderem, 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos tereis. Olha só, irmãos.
E o pedir o que quiser aqui, irmãos, vocês não caiam na mentira de achar que o Senhor Jesus ele vai te atender em tudo o que você quer, porque a condição para que você seja atendido é que a palavra de Deus esteja em você e você esteja nele. O que ele fala quando ele trata Deus? Ele fala assim: Pai, assim como eu estou em você, não é isso? Como eu estou. Ele estava em Deus. Então as orações do Senhor Jesus, ela é o quê? Elas eram orações assertivas, porque não era uma oração, né, para o ego dele. Porque quando você vê, irmãos, a oração do Senhor Jesus lá no Getsêmani, a oração dele foi para que Deus o livrasse. Ele fala: Senhor, se possível, Deus, se possível, Pai, passa de mim este cálice. Mas ele sabe que essa oração era uma oração que não estava relacionada à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida dele. Aí ele pega e fala assim: Pai, mas seja feita a tua vontade. E ele poderia ser ouvido por causa da justiça dele, por causa de quem ele era, ele poderia ser ouvido. Não é isso que ele fala para Satanás? Ele fala assim: se eu quisesse, eu orava e meu pai mandava uma legião de anjos para me socorrer. Mas esse não era o propósito dele. Então entender aonde está o seu coração quando você ora é muito importante para que o Senhor te atenda. É muito importante para que o Senhor te atenda. Então não adianta só a gente olhar para alguma pessoa que seja algum exemplo de oração, ou até mesmo para Jesus Cristo. Não adianta a gente olhar para qualquer uma pessoa que seja e ver que Deus está ouvindo a oração dessa pessoa, ou que Deus ouvia a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente achar que se nós orarmos também nós seremos atendidos. Mas não seremos enquanto nós não colocarmos o nosso coração no lugar certo. Então, quando o seu coração ele está inserindo nesse reino de justiça, que é o reino do Senhor Jesus, aí a nossa oração ela muda, irmãos. Aí nós não queremos mais que os nossos governantes, que Deus deixa com juízo sobre ele para que eles morram. A gente ora pelos nossos governantes para que eles sejam salvos. Porque todo grande pecador, ele precisa de um grande Salvador. Aí nós começamos a orar para ele, para que o Senhor salve a vida dele. Aí nós começamos a orar para aquele amigo ou colega de trabalho que levantou uma calúnia sobre nós. Nós começamos a orar por ele, para que o Senhor salve, para que o Senhor entre na vida dele, para que ele não faça mais isso com ninguém, porque calúnia é pecado. E aí nós não estamos mais interessados no nosso emprego, nós estamos interessados na salvação do nosso colega de trabalho. Aí quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo, no altar da oração correto, perto ali da arca do Senhor, quando nós colocamos o nosso coração lá e começamos a orar, nós entendemos que nós que fazemos parte dentro da comunidade cristã, se aconteceu algo de ruim, que foi ríspido um irmão com o outro, teve um problema ou outro, nós vamos começar a orar, sabe por quê? Porque ele é irmão, é a palavra do Senhor, que ele é co-herdeiro comigo das bênçãos do Senhor. E o que acontece é o seguinte: eu preciso perdoá-lo e eu preciso orar para que ele mude de atitude, para que ele entre no céu junto comigo. Então essa é a grande questão, não é o quanto você ora, irmão. Você pode orar 24 horas por dia, mas se você orar as 24 horas por dia errado, você vai continuar sendo incrédulo. Você vai continuar. Você vai continuar. Neemias, né? Ele foi muito rápido. Quando ele chegou na presença do rei, o rei perguntou para ele, falou assim: Neemias, o que está acontecendo? Você está triste? Neemias: Senhor, é agora que eu falo. Aí Deus já deu o direcionamento e falou assim: como poderia eu estar alegre se a minha cidade, não é isso? Está destruída. Deus deu sabedoria para ele, foi uma oração de minutos, mas o coração dele, sabe onde estava o coração dele? Estava no mesmo propósito, alinhado com o coração de Deus. Porque lá antes da morte de Cristo, Jerusalém era a cidade de Deus, Jerusalém era o propósito de Deus, Israel era o povo de Deus, e o coração de Neemias, não é isso? Estava alinhado com o coração de Deus.
Como que o nosso coração, será que o nosso coração está alinhado com o coração de Deus? O Senhor Jesus quer que pessoas sejam salvas. O Senhor Jesus quer que pessoas sejam salvas. Quantas pessoas não salvas tem ao seu redor fora daqui? Quantas pessoas não salvas que estão ao seu redor fora daqui, você já apresentou Jesus para ela? Esse é o propósito de Deus. Que nós, como agente de reconciliação, que é o que Paulo fala no livro de Coríntios, que nós somos esse agente de reconciliação, nós reconciliamos pessoas no mundo a Cristo. Será que nosso coração está realmente nisso? Será que é isso que nós estamos, de fato, alinhados com o Senhor para fazer? Porque nós só vamos conseguir fazer se nós estivermos, irmãos, inseridos nesse primeiro versículo aqui que ele fala. Que ele fala assim: oreis assim, dizei, Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Se você estiver inserido no reino, você só vai conseguir fazer isso se você fizer parte deste reino. Irmãos, é muito interessante quando Deus ele vem trabalhando a questão de reinado aqui. E nós como cristãos, nós estamos fazendo parte, irmãos, de um reino que é o reino do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, que é o melhor reino de todos os tempos, é o melhor reino do mundo. Era para nós estarmos regozijando todos os dias e noites, porque nós somos participantes deste reino, que é um reino eterno. E era assim que deveria estar no nosso coração. Nós precisávamos estar demasiadamente alegres. Era para nós estarmos gritando o Senhor Jesus nas ruas, nas praças, porque nós participamos de um reino, irmãos, um reino eterno, que é maravilhoso demais. E nós precisávamos ter esse reino dentro do nosso coração, ao ponto que as nossas orações sejam como a oração que Paulo pede, fala assim: eu peço para que vocês orem, para que eu abrir da minha boca eu consiga transmitir a verdade, a palavra do Evangelho do Senhor, com o objetivo de atingir corações. Porque Paulo, ele sabe, ele entende que ele agora é participante de um reino maravilhoso e eterno, e agora Paulo quer que outras pessoas também conheçam e acessem esse reino. Será que nós temos também dentro do nosso coração esse fogo que consome o nosso interior, para que a gente se mova a favor de pessoas, para que elas tenham acesso a este reino? Porque senão, irmãos, nós precisamos rever. Era sobre isso que essa semana eu estava meditando e pensando, e eu passo, e como eu trabalho muito, né, assim, em casa de família, em casa e com pessoas, então eu vejo, irmãos, muita gente, eu comecei a perceber isso, né, pessoas que eram desviadas da igreja, que saiu por algum motivo da igreja, pessoas feridas, pessoas perdidas, e eu comecei a falar assim: Senhor, essa minha situação não é em vão, essa minha situação não é em vão. Aí eu comecei a mudar a minha oração, eu parei de ficar pedindo emprego para Deus, abrir porta, na fábrica tal, a minha oração: Senhor, faça-me entender o propósito da minha vida, nos meus trabalhos, e que eu possa pregar o teu evangelho para onde eu chegar. Aí, irmãos, é muito interessante, porque eu não chego falando, as pessoas, como diz, né, o bom assembleano, dá brecha, as pessoas dão brecha. Aí eu pego eu teve uma pessoa que eu conversei muito com ela falou por que saiu da igreja, muitos problemas que ela teve, pastor que não tinha cuidado com as ovelhas, e ela veio falando, aí comprou uns bolos da minha esposa, manda mensagem para minha esposa, manda para mim, a gente mantém contato, conversa, e eu falei com a minha esposa: vamos continuar mantendo contato com ela, que a gente vai direcionar, vou mandar ela para você aqui, Sérgio, aí você se vira. Está pertinho na Chácara Silvestre ali? Entendeu? Então, sabe o que acontece? É sobre isso. É onde está o teu coração. Às vezes eu estou, desesperadamente, porque eu quero resolver o problema da minha vida.
Eu quero o meu salário, o meu plano de saúde. Eu quero resolver o problema da minha vida, da minha família. Mas não é sobre isso, irmãos. Não é sobre mim. Já falei aqui, não é sobre mim, é sobre Ele. É o que Ele quer de você. É o que o Senhor Jesus quer de você. E aí nós perdemos tempo, nós passamos a nossa vida inteira, passamos por pessoas que estão precisando de Jesus Cristo. E nós somos orgulhosos demais para abrir a nossa boca e falar de Jesus para elas. Ou é vergonha, ou é medo. Irmãos, vocês são participantes do reino de Deus. Vocês são participantes do reino de Deus, irmãos. Não é de qualquer reino. E é nesse reino que precisa estar o teu coração. E aquilo que eu falei aqui agora, ele vai falar logo depois, que é dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Sem preocupação, irmãos. Descansar no Senhor é importantíssimo para que o nosso coração ele fique no lugar certo. Porque quando nós estamos preocupados demais com o dia de amanhã, com a conta de amanhã, logo nós não estamos mais com o nosso coração descansando no Senhor. E outra coisa, ansiedade, todo mundo pode até falar que é uma doença psicomática, mas eu vou falar para vocês hoje que a ansiedade ela é pecado. Ansiedade é quando você não confia no Senhor, que o amanhã está na mão dele. Nós estamos tratando o pecado hoje em dia como doenças psicossomáticas, e é pecado não confiar no Senhor, é pecado não acreditar nele, é pecado você não saber como cristão que ele é o Senhor da sua vida. Amém. E você precisa, irmãos, estabelecer dentro do seu coração e colocar o seu coração em cima desse altar, que é o altar do Senhor, irmãos. É Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida de cada um de nós, é Ele que cuida. Não dê mérito a ninguém, não dê mérito a ninguém. Eu acho que eu já li aqui, mas se você ler lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, você vai ver que os 3 primeiros versículos vai falar assim: o povo ao qual Nabucodonosor deportou para a Babilônia. No capítulo 4, Jeremias escrevendo fala assim: eu, o Senhor Deus, deportei. Eu, o Senhor Deus, deportei. Foi ele, irmãos, não foi o mérito, não foi de Nabucodonosor, o mérito é de Deus. Ninguém tira o mérito de Deus, ninguém tira, mas é necessário que nós, como igreja do Senhor, coloquemos nosso coração no lugar certo e confiar em Deus, saber que é amanhã que Ele vai cuidar da sua vida. Sabe, irmão, você está difícil hoje, mas Deus vai cuidar da sua vida amanhã. É Ele que vai cuidar, sabe, e descansar o seu coração sobre essa certeza. Ela é importantíssima para que as nossas orações ela seja assertiva, porque aí a nossa oração não é mais para que Deus providencie aquilo que Ele precisa fazer para mim amanhã, mas a minha oração, porque eu confio no Senhor, é obrigado Deus, porque amanhã o Senhor irá cuidar de mim. Amanhã Ele vai cuidar de mim, eu sei disso, que Ele vai cuidar de mim. Então a minha oração ela começa então a mudar. Você percebe que a minha oração ela começa a ficar diferente agora? Ela começa a mudar a nossa oração. Nós não estamos mais preocupados com o emprego. O Senhor tem misericórdia, estou desempregado, eu preciso que o Senhor abra a porta. Não é mais isso. A oração agora ela muda e fala, e a nossa oração é assim: Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que sustenta a minha família. Irmãos, eu estou com um amigo meu lá no Hospital 10 de Julho em Pinda, com câncer no intestino, com salário bom, plano de saúde bom, tudo bom, está lá no hospital, com câncer. Eu tive lá antes de ontem, orei por ele, tive lá ontem, eu ia hoje para lá, mas aí por causa dessa dor de cabeça, que eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, eu não consegui ir para lá, mas provavelmente amanhã eu vou novamente, vou ver qual é o horário do exame que ele tem que fazer, para eu ir lá para poder orar por ele de novo. Está lá, irmãos. Eu não sou melhor que ninguém, irmãos, mas eu não tenho um emprego fixo, não tenho plano de saúde, minha família está bem. Não tenho plano de saúde. Minha esposa se agitou por um tempo por essa condição, e eu conversei, falei para ela, falei assim, chamei ela de negra, falei assim: negra,
Não adianta. É Deus. Não adianta. É Deus que cuida. Então não adianta, irmãos, eu querer me desesperar, é Deus que cuida. Então, quando eu estava conversando com a minha esposa de que Deus estava mudando algo na minha vida por esses dias, era justamente isso. Eu estou começando a aprender a descansar nele. Estou começando a aprender a descansar nele. Começando a aceitar. Sabe como Jó? Eu não aceitei o bem, por que eu não vou aceitar o mal também? Porque nem sempre o mal é porque é ruim, é para nós. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Precisamos. Quando nós descansamos no Senhor, então aí a nossa oração, ela começa a ser mais efetiva. Ela começa a ser muito mais efetiva. Aí ele vem pedindo outra coisa que é importantíssima, que é perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Será que perdoamos mesmo? A qualquer que nos deve? O cara que fechou você lá no trânsito, que é um dos meus problemas, ele deveu para você respeito. Você perdoa ele? O cara que te deu calote, ele te deve dinheiro. Você perdoa ele? Perdoa ou não? Perdoa, né, jovem? Glória a Deus. Varão. Sabe aquele irmão da igreja que levantou a calúnia sobre você? Você perdoa ele? Sabe aquilo que a sua esposa fez para você, ou que seu marido fez para você, esposa, e você perdoa? Ou a primeira oportunidade que você vai ter, você vai jogar na cara dela, ou você vai jogar na cara dele? Será que a gente perdoa mesmo? Já parou para pensar se a gente perdoa de verdade? Irmãos, é muito sério. É muito sério isso. Porque a questão de perdoar aqui uns aos outros, ela vai estar totalmente ligada ao perdão de Deus sobre a sua vida. Ela está totalmente ligada. Não é isso que o Senhor fala? Se você perdoa, eu te perdoo também. Se tem algo que é condicional dentro da Bíblia, é o perdão. Será que você perdoa? Puxa dentro do seu coração. Será que você perdoou todo mundo? Aí sabe o que acontece? Nós ficamos amargurados, porque a gente não perdoa. A gente quer que Deus entre com a justiça. A gente fica amargurado com aquela situação. A gente quer que Deus entre com justiça na vida dele, porque ele fez aquilo comigo. A gente quer que Deus faça ao nosso favor e contra aquela pessoa. Aí nós vamos nos tornando uma pessoa amargurada. Deixa eu te falar uma coisa. A amargura traz doenças para a alma. Aí depois nós vamos aonde curar? No psicólogo. Aí eu vou falar para você mais uma coisa. A amargura na alma é pecado, não é doença. Nós estamos tratando tudo errado. É pecado. O maior mal do homem é o pecado. E se nós nos livrarmos dele, do pecado, se nós deixarmos que a palavra do Senhor nos lave, é isso que é importante. Quando você vê lá Jesus Cristo, lá no capítulo 13 de João, falando sobre os lavados de pés, ele fala assim: teve um que não foi lavado. Aí o escritor fala assim, e ele falava de Judas, que o queria trair. Judas estava no meio, irmãos. Judas estava na congregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas estava vendo os milagres. Judas estava ouvindo a palavra. Judas viu o Salvador e não se deixou ser
lavado. Sabe por quê? Por causa da concupiscência do coração dele. Ele tinha outro interesse, o interesse dele não era Jesus. Nós podemos estar aqui hoje na igreja com outro interesse. Nós nos tornamos um marginal do Evangelho, nós andamos à margem do Evangelho, mas nós não queremos ter compromisso com ele. Nós queremos aproveitar do Evangelho, nós queremos que o Senhor ouça a nossa oração para atender as nossas necessidades, mas nós não queremos fazer parte do Evangelho. Nós ficamos andando na margem do Evangelho. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: aquele que anda na margem do Evangelho não consegue chegar no objetivo, porque a Dutra te leva até o rio, mas a marginal te leva só até a Chácara São Silvestre, ou até o Santo Antônio, vai depender do lado que você vai estar. Essa é a diferença. Então, se nós estamos na igreja com outro interesse, que não seja o interesse de fazer a vontade do Pai, irmãos, nós estamos errados, nós estamos pecando, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Irmãos, é inaceitável nós participarmos da igreja, nós estarmos dentro da comunidade cristã, andando tanto tempo aqui dentro, para chegar no grande dia do Senhor, ser rejeitado por Ele. Irmãos, isso é triste demais. Eu falo muito sobre isso. É muito triste, Emerson, eu chegar na presença do meu Deus e Ele falar para mim assim: eu não te conheço. E a gente querer justificar que nós passamos dias e mais dias dentro da igreja, e fizemos na oração, e viemos na oração, o tanto que eu orei, mas você orou, você veio, você fez, mas o seu coração não estava no lugar certo. Seu coração não estava, irmãos. Nosso coração, nós precisamos colocar nosso coração no lugar certo, para que as nossas orações elas sejam atendidas. Entender que a vontade do Pai precisa ser feita na minha vida é algo muito importante, porque senão nós não vamos querer ser crucificados. Nós vamos pedir: Pai, livra-nos, afasta de mim esse cálice que é muito doloroso. É muito doloroso, então eu não quero passar por isso, Senhor, não me deixe, não quero. Mas é uma oração fora de propósito de um coração que não está diante do Senhor. Finalizando: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que eu tenho a dizer nesse final aqui, acabou o horário, a gente poderia falar um pouquinho mais, mas agora, para a gente finalizar aqui, diz assim, quando ele fala assim: não nos deixe, irmãos, cair em tentação, e às vezes, muito de nós aqui, às vezes, nos vê caindo em tentação, Às vezes a gente pega e acaba se deixando levar pelo celular para uma situação no celular, uma situação às vezes de pornografia no celular, ou a gente acaba se deixando levar, às vezes até dentro do trabalho, de alguma corrupção dentro da empresa, ou alguma corrupção em relação a um cliente, ou a um fornecedor, e a gente começa a cair nessas tentações, e depois a gente fala assim: ah, Senhor, mas o Senhor não livrou eu. Mas dentro do contexto aqui é o seguinte: Deus livra aquele que está com o coração no lugar correto. Jesus livrou Pedro, e o pecado de Pedro foi o mesmo de Judas. Mas por que ele livra Pedro? Porque Pedro estava com o coração no lugar certo, Judas não estava com o coração no lugar certo. Então, se você não está com o seu coração no lugar certo, será muito improvável que o Senhor Jesus te livre do mal que está à porta da sua vida. É muito improvável. Então, meus irmãos, se o mal está diante da tua porta e você está percebendo que este mal está chegando diante da tua porta, olhe dentro do seu coração, aonde está o teu coração, porque dependendo de onde o seu coração está, você não será livrado. Para que você seja livrado, seu coração precisa estar no lugar certo, senão você não será livrado. Então, quando nós trazemos essa ideia de que o Senhor Jesus precisa nos ensinar, nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, irmão. Nossos olhos precisam voltar a Ele. É por isso que Ele fala assim: a ninguém chame de mestre, porque eu sou. Se você quiser aprender alguma coisa, olhe para mim. A ninguém chame de
Pai, porque eu sou Pai. Então, se vocês quiserem aprender alguma coisa, olhe para mim. Jesus Cristo, Ele é formidável, porque Ele tira todo o ego humano, e Ele tira, como é que fala assim, da humanidade, né? Toda a representatividade, todo o egoísmo da humanidade, Ele tira de todo mundo, e agora ninguém aqui é melhor do que ninguém, e fala assim, ó, todos vocês, olhem para mim, para Ele, olhar para Ele, é isso que Ele faz. E nós terminamos aqui, irmãos. Amém? A gente deixa para a próxima. É bom deixar um gostinho para a próxima, né? Se a gente, né?